Negócio estagnado por Alan Rodrigues, Vitão novamente na mira do futebol europeu e a situação clínica de Alexandro Bernabé. Eu te conto os detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia pra todo mundo, boa quarta-feira, 16 de julho. Eu sou o Gabriel Camargo, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ativem as notificações, deixe o like, manda pros seus amigos, deixe teu comentário e claro, né, me segue lá no Instagram, @o Gabriel Camargo, traga informações diárias do Colorado aqui e também lá no meu Instagram. É importante lembrar que esse conteúdo aqui e todos os outros têm o apoio da Agropecuária Camargo. Há mais de 3 décadas no mercado, referência em agropecuária, banho e tosa, pet shop. Então, se quer o melhor para o seu pet, vá até a Agropecuária Camargo. Em compras acima de R$80, entregas grátis para toda a Cachoeirinha, nossa parceira aqui do canal. Vamos começar pelo Alan Rodrigues, que é o assunto principal desse vídeo. Todo mundo tem muito interesse nas informações relacionadas a esse jogador. É um meio-campista uruguaio, venho falando já faz bastante tempo aqui no canal sobre esse jogador. O Inter tem interesse na contratação dele, é jogador do Argentino Júnior. E na segunda-feira foi trazida informação pelo TIM lá na Rádio Grenal que o Inter tinha chegado aos valores pedidos pelo Argentino Júnior por esse jogador, que seriam 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos federativos do uruguaio. E ontem o César Merlo, que é um jornalista renomado em todo o continente, tem informações muito confiáveis do futebol argentino, ele trouxe uma informação complementar, que o negócio estava estagnado porque o Inter ainda não tinha chegado num acordo com o Argentino Júnior na forma de pagamento desses 3,5 milhões de dólares. Então, a atualização é a seguinte: o Inter ainda não fechou o negócio com o Argentino Júnior por conta da forma de pagamento. A gente sabe que o Inter tem problemas financeiros, provavelmente o Inter quer esse valor bem parceladinho e o Argentino Júnior está complicando porque eles também querem grana, né? Não é um clube, não é dos mais ricos da Argentina, o Argentino Júnior. Bom, o Alan Rodrigues, que pode chegar para ser o camisa 8, pode ser o segundo homem de meio campo, né? A função que hoje é do Bruno Henrique, mas também pode ser aquele jogador que atua pelo lado direito, na função que vem atuando o Wesley, que ano passado foi do Bruno Tabata. Eu falo isso porque no mapa de calor do Alan Rodrigues mostra que ele cai muito para o lado direito. Eu vou deixar aqui na tela o mapa de calor desse jogador. É um jogador de muita mobilidade, mas que o forte dele é pelo lado direito. Ele pode ser um volante pelo lado direito, ele pode ser um meia direita. Então ele poderia também ser utilizado, até por suas características, suas qualidades ofensivas, ser utilizado pelo lado direito do ataque. Esse meia ponta que foi o Bruno Tabata no ano passado, esse ano o Tabata não se firmou e o Wesley vem jogando do lado direito. Claro que ele é um jogador mais agudo, né? Com o Carboneiro jogando do lado esquerdo. E agora vamos para o próximo tópico, que é o Vitão. O Vitão, zagueiro titular absoluto do Inter, vem despertando interesse do futebol europeu já faz bastante tempo. Ano passado o Inter quase vendeu o Vitão para o Real Betis, deu um problema de fair play financeiro, o Vitão voltou, enfim. Ele recebeu sondagens de 2 clubes da Espanha e um clube da Itália, tá? Mas o Inter só aceita vender o Vitão por no mínimo 12 milhões de euros, que seria aproximadamente 78 milhões de reais na cotação atual. O staff de jogador faz um esforço, porque o Vitão seria muito mais valorizado jogando no futebol europeu, isso em termos financeiros e, óbvio, termos de visibilidade visando uma seleção brasileira. O Inter resiste nesse momento, é um jogador muito importante. O Inter tem oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil batendo na porta e não seria bom vender o Vitão nesse momento. Mas é claro, se chegar uma proposta com 12 milhões de euros, o Inter vai acabar vendendo o Vitão, seja para ele viajar agora ou viajar no final do ano para o velho continente. Sobre o Bernabé é o seguinte: o treino de hoje ainda não terminou, não temos informações do treino de hoje dessa quarta-feira, mas o Bernabé treinou na segunda, participou de um dos tempos do jogo treino contra o Sindicato dos Atletas e treinou normalmente na terça-feira,
tá? Treino de circuito físico, espaço reduzido, posse de bola. O Bernabé participou normalmente, ele deve ser o titular do Roger no próximo domingo às 11 da manhã contra a equipe do Ceará no estádio Beira-Rio. E aí volta uma dúvida no meio de campo, né? O Ronaldo fica à disposição, cumpriu suspensão automática na última partida e aí ele deve ser o titular nessa função. E aí o Bruno Henrique e o Thiago Maia brigando pela vaga de segundo homem. Confesso que eu manteria o Thiago Maia naquela função ali, ou jogaria o Thiago Maia para a segunda função e colocaria o Luiz Otávio. Não acho que o Bruno Henrique mereça seguir no time titular do Inter nesse momento. Bom, em relação aos ingressos, o Inter tem uma expectativa de um bom público no domingo, tá? Expectativa de 35 mil torcedores no Beira-Rio para esse jogo que vai ser às 11 da manhã. A previsão é de tempo bom, apesar do frio, um tempo bom em Porto Alegre para o domingo. Sócios, exceto a Academia do Povo, tá? Podem levar acompanhantes por R$10, exceto a Academia do Povo e Carteira Vermelha. Tem vários descontos para várias modalidades de sócio. Torcedores em geral, o ingresso mais barato é R$70. E o Inter fazendo muitas promoções para levar o maior número possível de torcedores ao estádio. O público não foi bom diante do Vitória. E agora o Inter espera que esse público seja melhor na partida diante do Ceará. É importante lembrar também que agora só consegue entrar no estádio quem fez o cadastro da biometria facial. Não entra mais com carteirinha, não entra mais com ingresso, é só com biometria facial. Tem que cadastrar lá no Mundo Colorado, sendo sócio ou não. E o Inter também abriu o CAT, né? Centro de Atendimento ao Torcedor, que fica ao lado do CAS, que é o Centro de Atendimento aos Sócios, com os horários de atendimento, principalmente em dias de jogos, para atender os torcedores do Inter. Houveram muitas filas no último final de semana e muitas reclamações por parte dos torcedores justamente por terem problemas com o reconhecimento facial, tá? E o Inter está trabalhando para agilizar o atendimento, para não ter esse tipo de problema também no cadastro dos torcedores. Mas é importante que todo mundo tenha essa consciência, tá, gurizada? E faça o cadastro no Mundo Colorado. Não chegue no Beira-Rio lá domingo, 10h30 da manhã, faltando meia hora para começar o jogo, sem o cadastro, que não vai conseguir entrar. Ou se conseguir, vai ser com bola rolando e vai atrapalhar todo mundo, beleza? Então é isso, eu quero que vocês opinem aqui no final do vídeo, tá? O que vocês acham da possível saída do Vitão? O que vocês acham em relação ao Alan Rodrigues? O Ronaldo tem que voltar para o time titular agora sem o Fernando ou deixe Thiago e Bruno Henrique? Opinem nos comentários, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu volto a qualquer momento com as informações do Colorado. Tchau!